Muito bem. Uma coisa que eu acho bastante interessante é o meio que Deus usa para agir aqui na IEPDZN. Sem alardes, sem grandes campanhas de milagres, curas, prodígios e maravilhas, simplesmente acontece. E aí a gente fica sabendo no testemunho, eu tinha um diagnóstico de câncer, não tenho mais, olha, eu quase morri, atropelado, não morri, olha, o médico diz assim, como é que você está, mas você está, e Deus vai mostrando que Ele continua presente nas nossas vidas. Muito bem, vamos à mensagem propriamente dita, aqui está em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 ao 30, que é aquela passagem popularmente usada para a ceia. E nessa passagem da ceia, que Paulo diz assim, que recebeu diretamente do Senhor as instruções para a ceia, ele não apenas ensina sobre o rito, mas sobre uma aliança de vida com Cristo. E é sobre essa aliança que eu quero falar, entre outras coisas. Quando Jesus distribuiu o cálice e disse, esse é o meu sangue repartido entre vós, representar a aliança. Essa aliança não é uma coisa ritual, simbolizada por uma aliança, por exemplo, como nós temos, que isso também não é só ritual, isso tem que ser sério. Porque se você pergunta para o seu esposo, para a sua esposa, eu acredito que funcione assim, sua esposa usa sempre aliança, sua esposa sempre usa aliança. Um dia você olha lá no banheiro, sei lá onde fica, você vê a aliança da esposa ou do esposo lá, aí ela chega para você, ô amor, você esqueceu com a aliança? Não, hoje eu não vou pôr. Você acha isso normal? Por que o marido não quer pôr aliança? Por que a esposa não quer pôr aliança? Alguma coisa está errada que não está certo. Tem um peso aí, que a gente não sabe qual é, mas tem. Por quê? Porque quando foi ungida a aliança, foi dito, você disse lá na frente de Deus e das testemunhas, com essa aliança eu selo o meu matrimônio com você, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, para sempre, eternamente, mais uns 253 anos, tudo quanto é o universo que existir, eu estou com você. Ponto. Se você não usa mais aquela aliança, significou para não estou tanto assim com você. Então não é um ritual, só chegar ali na frente do altar e colocar uma aliança, ora por um fio metal e pronto. Tem um simbolismo. Para nós, imagina de Jesus com a gente. Só que essa aliança com Jesus está muito banalizada. O Valci falou aqui para a gente não brincar de ser crente. O crente não pode brincar de ser crente, mas brinca. Só que o diabo não brinca de ser diabo. E ele é extremamente estrategista, infelizmente. Não estou aqui para elogiar o capeta, não, mas infelizmente tem duas coisas nele que são extremamente interessantes, que se chama paciência e estratégia. E ele tem. Então o inimigo não chega e bota uma bomba direto na sua cabeça para explodir, se ele sabe que você tem condição de fugir. Ele vai pelas beiradas, até te amarrar todinho e você não tem condição de desarmar a bomba. É assim que ele faz. Então, por exemplo, num adultério, o cara não sai de manhã, ou a mulher sai de manhã e fala, tchau, amor, indo trabalhar, dá um beijo no amor, e chega no trabalho já cai adultério. Tem um processo. Tem uma briga em casa, tem um desgaste em casa, tem uma pessoa ficando muito simpática, se achegando na roda, elogiando e blá, blá, blá. Justifica o adultério? Não existe nada no mundo que justifique adultério. Ponto. Isso é fato. Mas o processo de queda se dá assim. Um bom dia que a moça do barco, você passa lá e toma um café antes de trabalhar, que ela disse um bom dia mais assim, e você sabe, eu sei, todos nós sabemos quando aquele bom dia você fala, eita, sinto que de mim saiu virtude, gostei disso. Só que, tipo assim, dependendo de como você estiver, você fala, bom dia, já foi. Começou o processo de queda e você nem percebeu. E é assim que funciona. Por quê? Porque você gostou. E a gente tem que parar de banalizar a coisa, ou romantizar demais o evangelho, e dizer, ou querer bancar o mega santo ou a mega santa, dizer assim, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Isso é mentira. A gente quer sim. Aí tem que resistir. Porque querer a gente quer. Se nós não quiséssemos, se não fosse interessante, para que você usar sua energia para impor resistência a algo que não lhe atrai? Não faz sentido nenhum. Está gastando energia à toa, não te atrai. Simples assim. Eu
Eu lembro de uma vez que o irmão falou assim, rapaz, eu tinha dificuldade com o Cabral, mas era muito grande. Por quê? Porque ele chegava na igreja e não me beijava. E nunca um homem me beijou. Eu tinha um probleminha com isso. Por quê? Porque esse abençoado não precisa resistir a um homossexual, não é o caso do Cabral, porque não é. Mas, tipo assim, ele não é gay, então ele não precisa resistir. Você tem que resistir ao homossexualismo. A ele não é. Então, ele não precisa resistir. Está entendendo? Então, mas por que você tinha resistência? Por questão de costumes. Mas uma coisa que você realmente não gosta, você não precisa resistir. Você simplesmente ignora. E quando a Bíblia diz para nós resistirmos ao diabo, e é só isso? Não, primeiro tem que se submeter a Deus. Resistir ao diabo, aí ele foge. Mas aí eu digo assim, não, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Não se engana não, irmão, porque é isso que o diabo quer. O diabo quer que você pense que ele não existe, que o inferno não existe, porque você não precisa lutar contra o que não existe. E é simples de entender. Tipo assim, se eu te der um coquetel de tratamento para AIDS e você não tem AIDS, você vai tomar aquilo para quê? Tua mente não aceita que você tem AIDS. Para que você vai tratar AIDS? Agora, quando a mente aceita, o resultado errado do exame equivocado começa a falar: preciso que você chame alguém da família, porque a notícia que eu vou te dar, você precisa estar bem para voltar para sua casa. Aí chega alguém da família, com alguém da família, chega que já está com os cabelos em pé, mas ele fala assim, é que o resultado do seu exame deu positivo para HIV. A pessoa só desmonta ali mesmo. Por quê? Por causa da informação. Mais tarde o médico falou assim, eu preciso que o senhor me perdoe. Você tem direito até de me processar pelo estrago que eu fiz na sua emoção. Mas eu li o exame da pessoa errada, era outra pessoa, não é você. Volta a paz a reinar. O que aconteceu ali? Só informação. Você nem sabe ler o resultado. Você acreditou no que o médico falou. Quando ele disse a desgraça e quando ele disse. É só informação. A mente aceitou, já é. Então, o diabo quer que você aceite que o mundo não é interessante. Mentira. O mundo é muito interessante. Em vários motivos. Cada um é derrubado segundo as concupiscências do seu próprio coração. O que quer dizer? O que é tentação para mim pode não ser para o peixe. Aliás, eu não apresentei o Pete, né? Mas para quem não estava aqui da outra vez, este jovem que está ao teclado é o Pete, que participa do louvor lá na sede, está colaborando conosco aqui esta noite. E o que pode ser fácil dele enfrentar, porque ele não precisa resistir, porque não o atrai, para mim pode ser uma armadilha gigantesca. E aí ele vai dizer, pastor, o senhor caiu nisso, para com isso, pastor. Era fácil vencer esse passo para você, porque não é concupiscência da sua carne, mas é da minha. Então é cada um com suas limitações e dificuldades, não com justificativas. Tipo, Deus sabe que eu sou assim, sabe? Por isso ele não mandou você resistir. Ele não disse, eu sei que é assim, então, paciência, filho, vou te amar assim mesmo, continue errando. Não. O Espírito Santo vem, não acusa, mas informa. Ó, aí tá errado, não estou gostando, não, muda isso aí. Então nós não podemos banalizar essa aliança com Cristo. Eu estou com Jesus. Crente está muito mal visto lá fora, porque crente está folgado. O crente detona os outros. E aí, quando ele erra e é pego no erro, ele fala assim, mas eu sou filho de Deus, Deus me perdoa, você é do diabo. Como assim? E aí você quer que a pessoa ande crente. Como? Se você se coloca acima dele, mas eu sou maior que está em nós do que está no mundo. O que está em você não concorda com isso que você está fazendo. Então você admita para do mundo que você é de Deus, mas que você errou, que você pecou, e o que você fez não agrada o seu Deus. Mostre humildade, mostre simplicidade, mostre submissão, mostre arrependimento. E não dizer simplesmente, mas eu sou de Deus, comigo Deus trata diferente. Então eu vou lá e adultero, Deus me trata diferente. O outro adultera, Deus manda matar. Como é que é isso? Está entendendo? Então, muitas vezes, inflamada, a pessoa que nem teve um religioso que zombou da... Como era o nome da menina do Gilberto Gil que morreu? Preta Gil. E aí, foi fazer trabalho de macumba e os orixás não deram vida para ela. E ela morreu carcomida pelo câncer. Crente não morre de câncer? Então, quando você fala em imbecilidade dessa, você colocou Deus no mesmo nível que os orixás. Porque o orixás não curou o câncer da Preta Gil, mas Deus também não curou o câncer do pastor que morreu de câncer. E aí? Como é que faz? Vocês estão entendendo? Então, tu não pode simplesmente dizer assim, eu sou de Deus, eu sou diferente.
Eu sou de Deus, eu sou diferente, vou fazer valer isso. E não banalizar isso. Jesus não morreu para que essa aliança com a gente simplesmente vire uma coisa qualquer. Não é. É uma coisa extremamente séria. E eu estava aqui enquanto cantava, não sei quantos já assistiram um desenho antigo chamado Maravilhoso Mundo de Bob, ou é o Fantasma. Eu ando naquela bicicletinha o tempo todo. Então, eu estou cantando aqui, eu tenho que prestar atenção na letra, porque uma letra que me tchunga, eu viajo, eu posso errar a letra da música, porque eu já fui. Entendeu? Começa a linkar as coisas. Eu estava pensando assim, aqui, a função aqui na igreja é, quando prepara a mensagem, como diz o apóstolo Luiz Henrique, prepare como se não houvesse o Espírito Santo. Então, use o seu intelecto, use a internet, o que tiver de instrumental que você possa usar, de texto, tudo que você possa. Monta o melhor texto do mundo que você quiser, beleza. Mas quando for pregar, pregue como se não tivesse estudado. Que aí você pega tudo que você conhece, coloca na mão de Deus. E, aliás, espera aí que eu cometi o erro, eu preciso corrigir em tempo. Lourdinha, por favor. Poxa, como eu estou pregando sem a oração da Lourdinha? Tá de não? Hoje. Pois agora caiu a pessoa hora para Deus usar, que ela não orou, feita. Graça e paz para a igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o pastor Anselmo, que vai ministrar a palavra, Senhor. Que o Senhor vai usar grandemente a vida dele, Pai. Tudo aquilo que já aprendeu, que ele possa pôr para a igreja. Que possamos receber a palavra e possamos pôr em prática. Eu repreendo toda distração, tudo aquilo que vem atrapalhar a palavra, que sai em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor derrame ricas bênçãos sobre a vida dele cada dia mais. É que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você viu que ela foi discreta e não repreendeu o mundo de pobre, só distração. Mas voltando cá. Então a gente chega aqui e fala assim, Deus, agora me usa com o que eu aprendi. Também se não quiser usar, manda o que o senhor quiser. E aí a gente anuncia a palavra de Deus, mas a intenção é sempre a mesma. Trazer a mensagem da forma mais clara possível e aplicável para que a gente não se deixe enganar. E por que aplicável? Porque a gente chega assim e fazer, ama o próximo como a ti mesmo. Todo mundo sabe disso, não sabe? Como é que faz isso na prática? É dizendo eu te amo, mandando cartinhas, mensagens no WhatsApp, todo dia, bom dia, com gifs. É ali no tete a tete, é no ombro amigo, é no chorar junto, é um não criticar, mesmo que o momento peça uma crítica, não faça, porque pode estar sempre no momento errado. Eu sou amigo, eu tenho que dizer, se é amigo mesmo, você conhece e sabe que não era o momento. Isso é amor próximo. E ainda fala assim, e não só os que te amam, mas também os teus inimigos, e não só um inimigo qualquer, aquele que te persegue, ou seja, ele vem contra você, você tem que amar. E às vezes, amar esse inimigo é se afastar, por exemplo. Porque você fala, obrigado, eu não vou aguentar. E se essa pessoa insistir, o velho homem pode ressuscitar, eu vou socar a cara dele. Se este é o seu momento, se afasta. Mas não se afasta para ignorar, se afasta para tratar e depois voltar e se acertar com a pessoa, tá entendendo? Isso é amar ao próximo. Não é simplesmente dizer o que você pensa, dizer o que você acha, não, eu sou sincero, estou abençoando a vida da pessoa, não. Amar ao próximo, inclusive, às vezes, é não emprestar o dinheiro que ela precisa, mesmo você tendo. Porque ela está querendo usar aquele dinheiro da forma errada, da forma equivocada, e não vai agradar a Deus. Então, amar ao próximo, toma o próximo como a ti mesmo. Pega na sua casa e amém. A ideia é explicar como é que se põe isso na prática. E como é que nós vamos colocar na prática a aliança com Jesus? Primeiro de tudo, fazendo valer o temor. E temer é diferente de ter medo. A gente tem medo de um monte de coisa. Agora, temor é quando você tem medo por respeito ao que ele pode fazer. A quem ele é. Então, eu temo a Deus porque eu sei quem ele é. E eu morro de medo de desobedecê-lo. Não porque ele vai me jogar no inferno. Não porque ele vai me pôr em cima de um leito do hospital com broncopneumolepra cancerígena no último estágio, metástase. Não, não é por isso. Isso é medo. Eu temo porque eu sei que embora ele possa fazer isso, ele não faz porque ele me ama. Então ele merece
que eu o respeite. Ele merece que eu o coloque em mais alta estima. Isso é temor a Deus. E nós precisamos temer. E é simples assim. Se você teme, você tem proteção. Se você não teme, você não tem proteção. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor só de quem o teme. Se não teme, não tem proteção. Se não tem proteção ao redor, tem acesso ao derredor. Quem está ao derredor? O diabo rugindo como leão para vos pragar e vos destruir. E aí a gente começa a tomar um monte de capote na vida e fala assim, o que está acontecendo? Você está sem proteção aqui. Por que está sem proteção? Você banalizou sua aliança com Jesus. Porque você ouve pregar na ceia de que Jesus fez aliança, o que Jesus faz não tem defeito, então a aliança está garantida. Está garantida? Tá. Mas tudo que Deus promete tem uma condição. A aliança está garantida se você estiver debaixo do temor de Deus. Senão, essa aliança que Jesus fez não tem defeito. É você que tem defeito. E aí, como nós temos defeito, nós precisamos nos enquadrar na condição de estar aliançados com Jesus Cristo. E como é que se faz isso? Começa a tomar acesso. Uma coisa que os coaches dizem com frequência, pega a chave. Aí virou modinha, mas isso, com outros termos, sempre existiu. Por exemplo, Jesus morreu na cruz para nos salvar, amém? Uma vez por todas, certo? Se é uma vez por todas, ele não vai morrer de novo. Então, significa dizer que a bênção oriunda daquele sacrifício está liberada desde que ele morreu. Nós só temos que acessar. E aí vem o coach e diz, pega a chave. Qual é a chave que dá acesso à bênção que já foi liberada? Bíblia, jejum e oração. Com isso vem temor, com isso vem respeito, com isso vem desejo de servi-lo, com isso vem vontade de adorá-lo. Com isso, nós viemos aqui essa manhã para celebrar o Senhor. Não para receber apenas, mas para entregar a Ele o nosso culto, a nossa adoração a Ele numa grande celebração, porque Ele merece ser adorado, porque nós acessamos a bênção que Ele já nos deu. Agora, promessas de Deus também tem um monte, mas nós precisamos identificar qual é a chave de acesso. E aí, o acesso é via comunhão, intimidade com Ele. Então, um momento desse, por exemplo, de ceia, não é um ritual. Por isso que ele disse que quem faz uso da ceia da forma indevida, da forma incorreta, indignamente, ou seja, não faz da forma digna. Porque se nós olharmos da forma, eu sou digno? Não. Sou tão pecador, sou tão limitado, sou tão errante, então eu não sou digno. Não é nesse sentido que é a forma como você faz, é de forma digna, ou seja, é racional, você entendeu por que está fazendo isso, você está valorizando a aliança que ele fez no Calvário com você. Quando você toma o cálice, você lembra disso. Quando ele diz em memória de mim, não é em memória de um defunto, até porque ele morreu, mas ressuscitou. É em memória, tipo assim, eu sei porque eu estou tomando esse cálice. Eu sei o que significa esta aliança. Eu sei o valor que tem. Por isso que diz assim, está miliciando a si mesmo. Porque você não pode... Se eu entender, é o sangue de Cristo aqui. Representa o corpo de Cristo. Comi e bebi, tá safo. Não. Eu vou me examinar e falar assim, é óbvio que só toma ceia quem não tem pecado. Aí ninguém toma ceia, né? Mas tipo assim, Senhor, eu sei que eu sou um pecador miserável. Eu sei que fiz um monte de coisa errada. Tem coisa que eu tenho que corrigir e não corrigir, então eu vou corrigir. Tem coisa que não está ao meu alcance. Eu vou morrer tentando, mas eu não vou desistir de lutar contra o pecado. Por quê? Porque eu não posso aceitar como normal que eu participo da mesa do Senhor, que é uma honra inenarrável, mas Deus me entende, sabe como é que é? Tem um pecadinho lá que ele deixa passar batido, não deixa não. Então, cada vez que você toma ceia, aquele pecadinho batido, que você não confessou para ele, vai envelhecer os seus ossos. E aí o que poderia ser bênção passa a ser maldição. É simples assim. Por quê? Porque você não está valorizando a aliança com o Senhor. A ceia memória é proclamação e compromisso. Não é ato vazio, mas um chamado a viver do modo digno da aliança que temos em Cristo. O Espírito Santo é quem nos capacita a viver em santidade dentro dessa aliança. Crescer pelo Espírito Santo, que aliás é o tema deste mês, é impossível sem compreender e honrar a aliança que temos com Jesus. E aí vamos a ela propriamente dita. A aliança é baseada no sacrifício de Cristo, nos versículos 23 ao 25. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Paulo relembra que recebeu do Senhor e assim ensinou. Ele aponta para a cruz. O pão representa o corpo partido e o cálice o sangue derramado. Não é um contrato humano,
Mas uma aliança eterna, contrato humano, existe um negócio tecnicamente chamado destrato. Você faz um contrato, você vai lá e desfaz o contrato. Até o do casamento, que não sei quantos já pararam para perceber, mas o casamento no civil é só um contrato. Literalmente um contrato entre duas pessoas, para ter uma vida em comum regida pelas leis nacionais do país em que se casa. Isso também se destrata, chamado de divórcio, que antigamente era chamado de skit, essas coisas todas. Contrato e destrato. Com Jesus não tem. Você tem que estar com Jesus para sempre, sem a menor possibilidade de destrato. É um contrato de uma comunhão eterna com Deus, mesmo sendo nós limitados. Mesmo cada um de nós tendo suas dificuldades, suas limitações, e que, de novo, não é para usar isso como muleta, não é para usar isso como desculpa. Ah, Deus sabe que eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Que é a chamada síndrome de Gabriela. Não. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou investigar, vou descobrir se isso é genético, se isso é DNA, se isso é adquirido ao longo da vida. Eu sei que isso está me atrapalhando, eu preciso descobrir um jeito de matar isso no ninho, onde nasceu. Ah, tá com a sua avó que já morreu, então eu vou repreender maldições hereditárias. Por quê? Quem está em Cristo Jesus não tem condenação, não é isso que diz a Bíblia? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o que é estar em Cristo Jesus? Aliançado com Ele, fazendo a vontade dele, refletindo a glória dele. Como é que uma pessoa que está aliançada com Jesus está refletindo a glória de Jesus e é maldito? Não existe essa possibilidade. Ah, mas tem maldição hereditária. Eu sei que isso é mexer no vespeiro, tem um monte de igreja que faz campanha de oração para quebra de maldição hereditária. E funciona para quem não tem Jesus. E não quebra a maldição hereditária para o cara continuar indo para o boteco, encher a cara e botar em casa batendo mulher. Isso não é quebra de maldição. Quebra de maldição é assim. Você ouviu a mensagem do Senhor, tocou no seu coração, tocou. Você declara Jesus como seu Salvador? Sim, a partir desse momento, nenhuma condenação há para você. Por quê? Porque o sangue de Jesus te lavou, te remiu de todo pecado. Pecado seu, da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu genético, do DNA, do seu meio ambiente onde você cresceu. Toda condenação é passada. Mas para isso você tem que acessar. Se a gente não entende isso, se a gente não é ensinado assim, só vai no vai-da-volta, no rolo compressor, na campanha disso, na campanha daquilo, a gente vai fazendo, sem nem saber o que está fazendo. Ele falou, eita, por que isso continua aqui? De repente, você fala, gente, mas isso é maldição hereditária. Não, assim. Pastor, tem uma coisa que não dá para entender. Cara, eu sou crente. Mas todas as mulheres da minha família casaram grávidas, porque isso não é maldição hereditária. Tem outro nome isso aí. Minha mãe tem uns termos diferenciados que não dá para falar em tudo que ela dizer que é isso. Mas, tipo assim, vou dizer um negócio aqui para pai, para filho, para mãe. É duro, mas é real. Pai e mãe, que são servos do Senhor, têm moral, sim, para repreender o filho, mesmo que ele esteja fazendo o que o próprio pai fez, o que a própria mãe fez e estava errado. Por quê? Simples assim. O problema é que o pai se sente preso, a mãe se sente presa, ou o tio, o avô, sei lá o quê, fala assim, como é que eu vou repreender minha neta, né? Eu casei, a mãe fala assim, mas filha, você não pode sair com seu namorado, vai que o quê, mano? Que eu boto grávida pra cá, sai esquecer que eu sou resultado desse, com a senhora, joga na cara da mãe, a mãe se sente horrorizada. A mãe tem que dar um carga na sujeita falando disso pra ela. Escuta, eu errei que eu tenho que errar também? Senta aí que você vai saber o que é hierarquia divina no lar. Eu sou nova criatura. A mulher que fez isso não estava agindo como uma nova criatura, mas eu sou uma nova criatura em Jesus e você vai me ouvir. E pronto. Filho, a mesma coisa. Pai, a mesma coisa. Escuta, você fez isso que eu sei. Agora o pai lá, beberrão, o filho beberrão, aí eles se conversam, quer tirar o pai da pena e o pai fala assim, poxa, tu já esqueceu quantas vezes eu fui buscar no boteco, sujeito, que você não tinha nem como andar? Agora, só porque tu virou crente, tu quer acabar com o meu gostinho de bebê? Sim, porque aquele que eu fui buscar no boteco era o velho homem, agora é um novo homem falando com você. E eu, como seu filho, como servo de Deus, preciso anunciar para o Senhor a verdade que salva, cura e liberta. Então, mas nós só tomamos posse disso, só acessamos isso, quando nós compreendemos e entendemos que isso é uma verdade para nós. E é uma verdade para mim. E tipo assim, o meu passado, as coisas velhas se passaram.
Eis que tudo se tornou. O meu passado me condena. Não, condenar. O meu passado serve como lição para eu não repetir e também cobrar do meu filho, da minha filha, da minha esposa, seja lá o que for, que também não faça. Ah, eu faço o que eu mando, não faço o que eu faço? Não. Faço o que eu mando, não faço o que eu fazia. Eu não faço mais. Porque eu sou uma nova criatura. Mas só fala isso quem tem consciência de quem é em Cristo Jesus. Quem pode dizer assim, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então eu posso dizer assim, mas eu conheço o seu passado. Você e o diabo conhecem o meu passado. Deus já apagou. Vamos continuar essa conversa nesse naipe, se vai, eu tenho bala na agulha. Quer? E mostra que é que manda em casa, é simples assim. Mas como é que você vai mandar se você não se sente com moral? Como é que você vai porcar patente se você não se sente, porque deixou de acusação do capeta? Eu vi o que você fez, eu vi o que você pensou. Eu já usei você. Ô sujeito, tua função é acusar, a minha de te repreender. Sai, em nome de Jesus. Mas eu já tive tudo bom, que era só eu. Agora tem outro aqui dentro, filho. O maior que está em mim do que o que está no mundo. Aí você banca a patente do café, falta beleza. Você toma acesso da bênção de Deus, desse poder da aliança com Jesus, e diz assim, escuta, você conhece a Bíblia e conhece, então vamos lá. Você teve essa paixão que você está vindo para o meu mestre, vou falar para você. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus, você só está me perturbando, porque você sabe que eu estou em Cristo Jesus. Porque os seus você não perturba, você só mantém escravizado aí, feliz. Sai daqui. Isso quer dizer resistir ao diabo. E a gente ouve o tempo todo dizer, resistir ao diabo, ele fez gerar 12. O que é resistir ao diabo? Só virou o rosto para a tentação. Não. Oi, Jesus da glória. Então, é só, tipo assim, resistir na prática. Você não tem temor do diabo. Então, troca as ideias com ele. Maior que está em você do que está no mundo. O Espírito Santo habita em você. Então, toda vez que você troca as ideias com o capeta, ele vai perder. Por quê? Porque não está conversando com você, ele está conversando com a autoridade celestial, o embaixador do reino. E ele tem que obedecer e vai ter retirada. Ele vai continuar enchendo o saco? Vai. É a função dele, infelizmente, ele é perito no que ele faz. Mas, maior que está em nós, que está no mundo, ele não pode nos assustar, não pode nos amedrontar, mas ele vai continuar tentando. Só que, olha só, às vezes nós tomamos posse e acessar o poder que Deus liberou para nós através do sacrifício de Cristo na cruz, a gente toma posse do medo. Então a gente passa aqui 1h30, sei lá quantas horas ouvindo a palavra de Deus, alguém chega e fala, olha, sabe fulano, eu vim aqui só para te dizer, ela acabou de vir um trabalho, passou a noite inteira numa mata virgem, botando seu nome na boca do sapo, pronto. Aí você fala, meu Deus do céu. Aí, meu pai, me conta, mas do que, filho? O que é a boca do sapo? É só um sapo. Mata virgem, oxi, só significa dizer que ela ainda não foi desbravada, é só isso. Mas já botaram seu nome na boca do sapo, na mata virgem, na capoeira, não sei porquê. Rapaz, a mata foi Deus que fez, a cachorra também, o sapo também. É tudo de Jeová. Tu acha que vai contra mim? Vem, filho. Quem foi que foi? Para que você quer? Para eu orar para eles se converter? Para eu não perder mais tempo fazendo isso? Você toma posse do poder que decidiu. Não é chegar lá e chutar a macumba. Você não precisa fazer para mostrar que é crente. Você só repreende e nem tem medo. E acabou. Por quê? Mas nem o que está em você do que está no mundo. Repetir esse versículo é fácil, mas na prática você toma posse disso. Você diz, oxa, o que entrou medo aqui? Não, sai fora. Que mano é medo? Que mano é macumba? Oxa, não, tá aí não. Estou fora. Agora, a gente não pode brincar de crente. Ouvi o pastor falando agora comigo para ser assim. Pá! Vou dar bicuda na cara do cão. Dá-lhe bicuda na cara do cão. Não, não é assim. Dá-lhe bicuda na cara do cão, você pode entrar. Mas primeiro, disse, sujeitai-vos a Deus. Resista ao diabo. Aí ele vai chegar dando bicuda na cara do cão que ele te dá uma voadora. Aí tem um exemplo desse na Bíblia, que os caras chegam lá e falam, passa assim, me Paulo, pai, vou botar pra correr. Foi botar pra correr, saí correndo pelado, botando pé na bunda, rua fora, tudo nu, envergonhado, parou. Oxê, o Deus do Paulo conheço de você que é, Zé, botando pra correr. Então não é assim, chega dando que cuida na cara do cão. Na Bíblia, então quem está sujeito a Deus, Galinho vai querer dar bicuda na cara do cão. Então quem vai chutar macumba? Ele vai lá na mata dele, do que fizer, ele só repreende e acabou.
É simples, opa, olhei, posso, é meu, já era. Estão entendendo? Igual. O Espírito Santo nos faz lembrar continuamente da verdade que está em João 14:26. Minha vida não me pertence, pertenço àquele que me comprou com seu sangue. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Só que a gente canta isso, a gente ouve isso, a gente prega isso, a gente repete isso. Pensa, o que é você não viver mais você, mas outra pessoa viver por você? O que quer dizer isso? Viver em função dessa pessoa. E por escolha. Eu escolho viver em função de Deus. Não é mais a minha vontade. Não é mais o meu querer. Eu vou ter que aguentar o desaforo de novo. Se Deus mandou, vai. Mas a pessoa vai crescer para cima de mim. Quem é você? Sou teu filho, Deus. É o que basta. A minha graça te basta. Você não precisa revidar. Você não precisa devolver. Ah, mas é meu filho. Se ele foi mal educado, mal criado, comporte-se como pai. Vai lá e mostra quem manda. Pronto. Mas não por orgulho, e sim por hierarquia e obediência a Deus. E você sabe quando é por orgulho e sabe quando não é. A gente pode enganar o marido, a mulher, o irmão mais velho. Mas Deus não, quando você corrige seu filho por orgulho, com ira, Deus sabe o que você está fazendo. E você também sabe. Então não é com ira, não é por orgulho. É simplesmente por obediência. Eu vou corrigir meu filho por obediência. É por obediência a Deus. Deus deu essa função para você, é você que manda. Ah, e você é amigão do meu filho. Deus não te chamou para ser amigo do seu filho, te chamou para ser o pai. O que está acontecendo com essa geração translouca, essa geração perturbada, é pai que não quer ser pai, quer ser amigo. Pai não tem que ser amigo do filho, pai tem que ser pai. E ele sendo pai, biblicamente falando, ele é melhor do que o amigo. Porque muitos amigos, quando a coisa está pegando, ele fala, eu te amo mais a Deus. Não dá, gente. Eu tenho que resolver umas paradas aí. Cara, estamos juntos, mas agora não dá para te ajudar. O pai que é pai, ele vai ter as últimas consequências. Você sabe que ele vai ficar virado na muganga da febre do rato, porque você fez o que... Ele odeia e ele te avisou um monte de vezes para não fazer. Mas o que ele vai fazer? Vem cá, Pedro. Senta aqui. Biblicamente, o pai que é bíblico, não o que recebe coelho. Vem cá que eu vou dar na sua cara para você aprender a me obedecer. Não. Senta aqui, vamos conversar. Esse é melhor do que o amigo. Então você não precisa ser amigão. Você não precisa se ajoelhar à altura daqueles filhinhos, não faz isso. Aí a filhinha vai dar tapa na cara da mãe e a mãe fala, não é assim que faz com a mamãe. Escuta, o seu poder que Deus te deu não é negociável. É para tratar com grosseria a criança? Não. Mas eu lembro-me que fui chamado para conversar com uma sobrinha, minha afilhada, que ela estava assim, um pouco diferente no trato com a mãe, que não estava querendo dar a devida atenção à mãe. Você pode conversar com ela, posso. Eu lembro da Karine, peguei um graveto desse tamanho, assim. Botei em cima da cama do bicho, sei lá que mal que era aquele. Vamos conversar? A pessoa quase desintegrou na minha frente. Eu não gritei, não fui ignorante, mas eu fiz o quê? Não sei, peraí. Vamos conversar aqui. Eu não vou me rebaixar até você, eu vou mostrar até onde você pode chegar. Ter nível de consciência, ter nível de autoridade. É nesse nível, eu não vou descer ao seu nível, você que vai chegar no meu, mas até lá você tem que obedecer. Até lá você tem que respeitar sua mãe. Até lá você precisa ser ensinado a crescer para chegar nesse nível. O que a ciência diz? Não desça ao nível dela. Eu não desço, não. Se for para fazer carinho, eu desço. Eu deito no chão e rolo junto. Se quiser. Mas para corrigir, não. Eu tenho que mostrar para onde ela tem que chegar. Ó, esse aqui é o nível de autoridade. Só que você ainda não está aqui. Você está aqui. Depois aqui para você saber. Daqui para cá você tem que aprender. E passa por obedecer sua mãe. Passa por obedecer seu pai. Passa por obedecer aos mais velhos. Ah, está em desuso? Você não é todo mundo. Você é meu filho, você é minha filha, e eu vou te criar segundo os princípios bíblicos. É simples assim. Quem vive de qualquer jeito desonra o corpo e o sangue de Cristo. Por exemplo, o contrato que se tem de pessoas casadas, de pessoas que fazem sociedade,
E de qualquer jeito, se der, deu. E o problema é que, na sociedade, e é assim, vai começar uma sociedade, não deu certo, não só foi para cá, um robô, outro robô, sei lá. Desistiu, vamos para cada lado e desfaz a sociedade. Fizemos isso tão banalizadamente que ficou no casamento. Chega-se, num pré-nupcial, e fala assim, você sabe o que serve para ser? Sim. Eu costumo sempre dizer assim, Elion, quando você for casar, não pode existir uma carta na manga chamada divórcio. Porque se tivesse, eu vou usar. É uma questão de tempo. Vai usar, porque está apertado. Não deu. Tá difícil, tá belando para cada lado. Ou seja, estou usando a carta na manga. Se não tem aquela carta, não vai usar. Eu, não, vou me ajeitar, isso aqui, eu vou fazer que nem os mais velhos. Mais velhos não jogavam as coisas fora, remendava. Então vamos ajeitar aqui, corrija, mas vai ficar trincado. Pode ficar trincado, mas é nós. Simples assim. Eu vou hospedar, meu velho. Eu vou hospedar, meu velho. Não dá para apagar isso aqui. Apagar não dá, mas lembrar com dor, não mais. Simples assim. Se eu remendar uma xícara, botar água nela, ela vazar, eu vou lembrar. Agora, se eu remendar uma xícara, botar água, ela não vazar, eu vou olhar o remendado dela, não estou nem aí. O que importa é que eu estou bebendo. O que importa é que eu estou convivendo. Mas temos marcas do passado. Ok, foram vencidas. Por quê? Porque eu fui o mega santo? Não, porque eu quebrei meu orgulho, ela quebrou o orgulho dela, e nós juntos consertamos e continuamos às vezes. Não joga fora contra outro. Mas nós ficamos numa geração fast food para tudo, nós ficamos numa geração que, tipo assim, quebrou, é melhor jogar fora, porque o consertar sai mais caro, e um relacionamento sai mais caro mesmo. Porque, tipo assim, você vai para um novo relacionamento, a pessoa não te conhece, ela acha que te conhece. Ela não te conhece, eu sou melhor do que a sua ex-esposa. Eu sou melhor que o seu ex-marido. Agora sim eu sou feliz. Até o tempo se encarregar de mostrar quem são as verdadeiras pessoas. Já a sua esposa, com quem você vai ter que renovar, eu não sei quem aqui assistiu um filme chamado Como Se Fosse a Primeira Vez. E aí passaram no encontro de casais e as mulheres ficaram... é isso! Só para quem não assistiu, ela tinha um problema, não lembro exatamente o que aconteceu, mas ela esquecia tudo do dia anterior. Então ela começava um dia sem memória do dia anterior, começava tudo outra vez. E o carinha cismou que ia conquistar. O pai dela disse assim, não adianta, ela vai te esquecer no final do dia. Ele, vou conquistá-la todos os dias. E olha que bonito. Ele conquistava a mulher todos os dias. Aí no final do filme, na palestra lá no encontro de casais, olha que maravilha. Quem tinha um marido desse? Todo mundo. Você fez a passar essa observação? Falei, ela vai estragar nossa alegria. Foi melhor, é só uma observação. Eu falei, eu topo conquistar todos os dias, se ela não lembrar do que sou. Aí só acabou da nossa graça. É? Que ele é um marido que te conquista todo dia, tem. Agora você jogar na cara dele, você pode. Do lado do defeito dele, você pode. Daí. Então, eu posso te conquistar todos os dias se você não jogar na minha cara, se você não cobrar o meu passado. Você esqueceu, você vai cobrar o quê? Você não lembra? Só que, brincadeiras à parte, esse é o efeito do perdão. Você vai deixar para trás, não vai deixar de lembrar porque você não está com amnésia, mas você vai deixar, é o mesmo que esquecer, deixa para trás, você não vai contar com aquilo que ele fez, com aquilo que ela fez. Por quê? Porque você perdoou, você já imaginou todo que você viesse aqui para Jesus jogar na sua cara que você não vale nada, que ele morreu na peito por você, porque você não presta? Seu Deus chegou todo dia no culto para dizer que... E agora foi. Então, eu tenho direitos. A pessoa fala assim, você não tem direito algum, porque crente tinha direito ao inferno. Sim, antes de Jesus. Então você tem que entender, eu não tinha direito, o direito que eu tinha era de ir para o inferno, até Jesus me salvar. A partir do momento que ele me salvou, eu tenho um monte de direitos e só não posso ficar abusado e achar que eu sou tal, porque eu sou filho do rei, eu sou filho do dono da prata, mas o que está em mim do que está no mundo começa a esnobar os outros. Você é pecador, não. Então você adultera e você vai para o inferno. Se eu adulterar, eu vou para o céu. Por quê? Porque eu estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí você é abusado. Aí não. Deus não te deu poder para isso. Então, você tem direito um monte, desde que você esteja aliançado com Jesus. Por quê? Porque tudo que você exercer como direito seu, você só está reproduzindo o que ele deu, você está valorizando. Só que aí tem um exercício de extrema humildade falsa, mas muitas vezes, por falta de entendimento, a gente fala, não, eu não tenho, eu não mereço. Jesus te deu, tem. Você acha que Jesus errou quando ele te deu? Não, então você merece. A partir do momento que é seu, você merece usar. Simples assim. Então, se Deus te deu um dom de cura, eu não mereço. Quem sou eu?
Deus errou quando te deu o dom? Não. Então usa, filho. Você merece usar, ele te deu. É seu. Ah, o meu passado, Jesus já apagou, abençoado. Então você tem o direito de repreender tudo que te linka ao passado e não aceitar a acusação. Por quê? Porque você tem esse direito conquistado na cruz por Jesus. E quando ele aliançou com você, ele falou, isso aqui é seu direito agora. Então tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E nós vamos usar. O problema é que a gente está desprezando com excesso de humildade, gerado por uma falta de entendimento. Tanto não tem que ser o falso humildão. A gente tem que colocar em prática aquilo que Jesus conquistou na cruz e é direito nosso. A aliança exige autoexame e arrependimento no versículo 27 e 28, quando diz, examine-se o homem a si mesmo. Paulo adverte, participar indignamente é ser culpado do corpo e do sangue. Então, quando você não tem consciência, quando você não sabe dar valor ao sangue vertido na cruz, quando você não tem consciência, não dá valor ao que simboliza o corpo dilacerado no madeiro por nós, é o mesmo que você está colocando Jesus pendurado na cruz de novo. Ou seja, é para a sua própria condenação, que é o que diz a Bíblia. O Espírito Santo não apenas consola, mas convence do pecado, da justiça e do juízo, em João 16:8. Olhar para dentro de si, à luz da palavra, não à luz do nosso próprio padrão. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Porque o que é padrão para mim pode não ser para o Cabralzinho. Ele é de outra geração, ele vê o mundo de outra forma, ele tem novos pontos de vista, novas perspectivas. Eu sou da velha guarda, eu penso de uma maneira mais tradicional, de uma maneira mais contida. Não que ele esteja errado e eu certo, ou eu errado e ele certo. São gerações diferentes, ok. Então, coisas que eu vou dizer para ele, está ultrapassado isso aí, gente. Isso aí é no seu tempo, agora não. Não é uma briga de gerações. O mesmo Jesus morreu por mim, por ele e pelos filhos dele, que ainda lhe vieram. Simples assim. Gerações completamente diferentes? Sim. E como é que a gente vai arrumar esse negócio aí? Seguindo um padrão, que não pode ser o meu, você não vai divergir do dele, não pode ser o dele, você não vai divergir do meu, então vai ser o de quem? O de Jesus. E como é que a gente sabe o padrão de Jesus? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Entendeu? Só leia a Bíblia, jejum e oração. E vamos todos no mesmo barco, seguindo o mesmo padrão, o padrão de Jesus Cristo. Santidade não é uma perfeição humana, mas vida separada para Deus. Durante muito tempo, nós tivemos dificuldade em nos santificar, porque entendemos que santo é perfeito. E perfeito não erra. Como nós erramos, nós não somos perfeitos. Se não somos perfeitos, nós somos santos. Isso também não é verdade. Deus não manda a gente fazer coisa que seja impossível para nós, porque o impossível é Ele faz. E Ele não sugeriu, Ele mandou, sede santo, como eu sou santo. Então, se Ele mandou, é porque é possível. Se Ele mandou, não. Ele mandou, então é possível. Só que a gente interpreta do nosso jeito, nosso padrão. Santo é perfeito, perfeito não erra. Pronto. O padrão de santidade para nós, na Bíblia, é aquele que, tipo assim, embora você seja capaz de errar, e erra porque é humano, você tem dentro de você o Espírito Santo que te mostra, te convence, você se arrepende, você reconhece, você confessa, você pede perdão e deixa. Isso é a atitude de quem é santo. Não é sinônimo de perfeição. Porque de perfeito é quem não erra. Eita. No linguajar popular, que diz, tá aí, perfeito isso. Significa dizer que totalmente ausência de erros? Não. Mas você se pega aqui, cara, esse cara, que nem disse a filha de Russell Chat. Não, eu acredito que meu pai erra. Mas só porque a Bíblia diz que ele faz isso. Porque eu nunca vi meu pai errar. Ó, isso aqui é um testemunho. Rapaz, quando eu crescer, eu quero ser assim. Mas já cresci e não sou. Aí, eu falo assim, como assim? Eu nunca vi meu pai errar. Eu ouvi isso num congresso que ele estava pregando, não sei aonde, não lembro agora. Um congresso que a gente vai na vida aí, e ele estava lá e a menina falou assim, que coisa. Aí eu falei assim, gente, que perfeito. Significa dizer que ele não erra? Erra. Ele mesmo dizia que errava. Então, tipo assim, qual é essa condição do perfeito? É aquele que mesmo quando erra, se corrige.
É diferente do cara que repara, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer. Fazer o quê? Eu sou humano, eu erro. Ou tipo assim, não quero ser modelo para ninguém. Ele erra, hein? Ele erra, não quero ser modelo. Mas irmão, não olha para mim, olha para Jesus. É isso que a Bíblia ensina? Você não é luz do mundo, sal da terra, para quê? Para não ser referência? Para que imitar Jesus? Se você não serve para nada, não vai ser referência para ninguém. Quando você é luz, é para ser referência. Luz só brilha na escuridão. Simples assim. E ela vira referência. E a luz, naturalmente, expõe as trevas. Não é acusar, é expor. Então, tipo assim, o seu grau de santidade vai incomodar os outros. Por isso eles vão te encher o saco, vão te perseguir, vão criar situações, vão tentar arrumar um jeito de te derrubar, porque eles ficam indignados como é que você é tão perfeitinho. E você não precisa de eu sou santo, hein? Eu sou de Jesus, me respeito. Não, basta você ser. As pessoas vão se incomodar. Por quê? Porque a luz expõe as trevas. Isso é natural. Por isso que os mais antigos dizem assim, se você é um crente de verdade e não incomoda ninguém, você não é crente de verdade. Só que nós queremos ser da galera, a gente não quer incomodar. Mas não importa agradar quem? A Deus ou aos homens? A gente ouve isso da prática, não é isso? Tá? Aliás, no dia a dia. Importa agradar a Deus e não aos homens. Amém? Todo mundo já ouviu isso? Já. Já leu isso? Já. Como é isso na prática? Sendo santo. Como você é santo, você agrada a Deus e não aos homens. E quando eu digo não agradar aos homens, começa por você mesmo, homem, ser humano. Não é para agradar você. Ah, mas eu fiz tanto de me reconhecer. Era para você, era para Deus. Para Deus, então, a graça dele te basta, só segue. Ou que grosseria, foi o que ele fez com Paulo. Se o pastor falasse com uma ovelha que Jesus falou, que Deus falou com Paulo, dessa ovelha não voltava nunca mais e saiu para ele que o pastor é grosso, estúpido, ignorante, deu atenção no que ele falou. Quando ele chega lá, chora, fala um monte. Acabou, Paulo. É isso, Deus. Minha graça te bate. Próximo. O ignorou. Simples assim. Já tem a minha gata, é o que você precisa. Pode seguir. Ele falou, vem cá, tadinho, Paulo. Ô, bichinho, vem cá. Eu vou cuidar de você, meu bichinho de Jacó. Vem cá. Me lindo. Dê cada beijinho. Será sua queridinha? Não, beijinho. Já é grande, Paulo. Presta atenção. Um espinho na cara. Se tu soubesse que tá por dentro, mas eu vou te dar força. Minha graça te basta. E você vai ver que bate. Você vai passar por uns perrengues pior ainda. E aí, então, se fortaleceu ali e passou por uns negócios muito loucos. E venceu. Porque se a graça de Deus bastar. E aí te falar, a minha graça te basta. Deus, a tua graça me basta. Tem um louvor antigo. A graça de Jesus jamais me faltará no coração. Eita! Eu canto noite, dia e noite sem cessar, com muita alegria, sem nunca me cansar. A graça de Jesus. Eita, que eu tenho a graça. E na prática, basta? Nem tanto. Mas ela precisa nos bastar. Muitos estão espiritualmente fracos e doentes, como diz o versículo 30, porque ignoram o exame e tratam mal a aliança de Jesus como um ritual vazio. Um remédio pode curar, mas se for tomado na dose errada, ele pode matar. Ele tem o poder de curar e de matar, no mesmo remédio. Diz uma frase que é assim, a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Isso foi fundamentado na época que, não sei o nome do sujeito lá, que tomou cicuta. Ele tomava aos pouquinhos, até o organismo dele acostumar para ele poder envenenar o outro. Aí, não, você tem que beber primeiro. É moleza, ele já estava acostumado. Bebeu, morreu, o outro bebeu, morreu. Mas qual é a diferença? O veneno está na dose. O organismo dele já estava acostumado. Então, o que acontece? Nós temos que entender que esse agir do Espírito Santo nas nossas vidas é um grande remédio, mas se nós tomarmos na dose errada, mata, e não porque ela é muito, e sim porque é pouco. E você acha que está tudo bem. Não, eu estou indo para a igreja. Eu vou todo domingo, eu canto, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu distribuo folheto, eu mando mensagens pelas redes sociais, eu sou mó crente. Mas se a sua comunhão não está na dose certa com Jesus, esse remédio mata. Não pela ineficácia do remédio, mas do usuário. Está tomando de forma irresponsável.
E para terminar, a aliança gera crescimento pelo Espírito Santo, versículo 26 e 30. Anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Participar da ceia é anunciar continuamente a morte de Cristo, proclamando o Evangelho. Mas não é aquele in memoriam que se reúne todo mundo para chorar a morte de Deus. É aquele in memoriam de saber, ele morreu sim. Mas por que estamos aqui enfatizando a morte dele? Por causa do significado da morte dele. Viva ele está à destra do Pai, intercedendo por nós, e glória a Deus por isso. Mas por que lembramos da morte? Para a gente lembrar do valor de tudo aquilo que ele nos deu. Como é que você vai acessar os seus direitos que Jesus conquistou na cruz, se você não valoriza a cruz? E valorizar a cruz não é usar isso aqui. Só que é só um efeito. Valorizar a cruz é no dia a dia. Como diria Nelson Ned, carregar a cruz no peito é moleza. Agora, peito para carregar a cruz, aí já é diferente. Né? Por quê? Porque é o carregar a cruz no dia a dia. Porque é carregar a cruz dentro de casa. Porque é carregar a cruz quando você está despido de todas as suas defesas, porque está só você e sua mulher conhece os seus podres, e seu marido conhece os seus podres. E um não jogar na cara do outro, e tipo assim, é o marido poder jogar na cara dele. Não, ela só fez isso porque ela tem menos resistência. Não porque se julga melhor, mas porque ele conhece a fraqueza dela e diz assim, ela tem menos resistência. Ao invés de tripudiar, eu vou orar para que ela alcance resistência para não cair mais nisso. Ah, ele fez isso porque ele é grosso, porque ele é ignorante. Opa, então você identificou que ele tem limitações. Então começa a orar pelas limitações para ele não cair mais nisso. Isso é carregar a cruz dentro de casa. Carregar a cruz dentro de casa é corrigir seu filho, sua filha, deixar de castigo, cortar a internet dele, sei lá, que castigo você vai dar, de que maneira você vai fazer. Mas você orientar e punir seu filho não com ódio, não com raiva, não só para mostrar quem manda, mas fazer, mesmo que doa em você, mas você faz porque está obedecendo a Deus. E aí você tem que levar. O certo agora seria eu senta com a mulher e fala, o que a gente vai fazer? Oh, nós vamos cortar isso, nós vamos fazer assim. Rapaz, mas nossa filhona, nosso filhão, importa agradar a Deus ou aos homens? E ser pai que presta sem ser banana, agrada a Deus ou não? Agrada, então você vai agradar a Deus e vai corrigir seu filho, por obediência a Deus. Não é porque você é cruel, não porque você deixou de ser sentimental, porque você vai obedecer a Deus e você quer agradar a Deus. E agradar a Deus passa por ensinar seu filho no caminho que deve andar. Simples assim. Quando ele crescer, não se desvia dele. Não se desviar da igreja. Porque a pessoa, eita, meu filho sai da igreja. Eu não ensinei direito. Não, você ensinou, ele cresceu, mas ele se desviou da igreja, não de Deus. Ele vai tomar um sacode lá fora e vai lembrar. E eu posso dizer que isso é verdade, que isso aconteceu comigo. Meu pai ensinou uns caminhos que deve andar, e eu fui para não fazer besteira. Um monte de desculpa que não devia, mas foi. Só que chegando lá, Deus mostrou para mim que ele é Deus. Porque Deus não sumiu de mim. Então, o caminho que foi ensinado, quando eu ia fazer uma besteira bem grandona, depois eu fiquei sabendo que aquilo seria irreversível, antes de eu fazer, sem saber o que ia acontecer, eu só ouvi uma voz dizer assim, não faça, porque daí você não volta. Quem era que está falando comigo? O diabo? Me ensinando a não errar? Não, o Deus que meu pai me ensinou que existia, o Deus que minha mãe me ensinou que existia. Eu estava na igreja? Não, mas a semente estava ali gritando. Então faça a sua parte. Não desista do seu filho, nem da sua filha. Nem do seu marido, nem da sua esposa, do seu avô, sei lá por quem você está orando. Mas você vai ser referência. E eu sempre digo, meu pai tinha um monte de defeitos, minha mãe também tinha defeitos, mas como servos de Deus, eles deram referência para mim. O pai sempre mostrou temor a Deus. Inclusive, principalmente, quando ele errava. Ele era o primeiro a dizer, eita, estou fora do combate, porque estou ferido, errei. Então você tem que ter caráter, tem que ter moral, você tem que ter índole, você tem que ter peito para dizer, seu filho, errei, ponto. Mas não é porque eu errei que eu deixei de ser seu pai. Não é porque eu errei que eu não vou poder te corrigir. Não é porque eu errei, vou me corrigir com Deus, mas como pai também tem que corrigir você. E fazer o que tem que fazer. Amém? Cada vez que participamos, renovamos o compromisso de viver no Espírito. O crescimento espiritual não é automático, é um fruto de andar em aliança e submissão ao Espírito. O Espírito é quem nos transforma de glória em glória, conforme 2 Coríntios 3,18. Crescer no Espírito é crescer em santidade, amor, obediência e maturidade. Amém?
Então, cada ceia não é apenas em memória, mas é para prestar atenção. Eu estou aqui revivendo, rememorando e provando para mim mesmo e para os outros de que eu sei que foi o que Jesus fez na cruz por mim. De que eu sei quem é esse Jesus e qual o valor que essa aliança tem entre eu e ele. Partindo dele, que se dependesse de mim, eu não queria ter aliança com coisa nenhuma, porque a aliança tem cobrança, a aliança tem um custo, eu estou tranquilo na minha, no monte de pecado, tranquilão, chapurdando na lama, agora eu vou ter que aceitar um Jesus que, via de regra, contraria a minha vontade e manda fazer um monte de coisa que eu não quero, ainda mais que me odeia, ele, não quero isso não. Aí ele, sabendo que nós não iríamos fazer isso, ele foi lá e morreu por nós. Simples assim. Ele nos resgatou. Então, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, e nós vamos fazer valer isso, para a glória do Senhor. Amém?